Boa noite a todos. Vocês estão bem? Aleluia. Glória a Deus. Deus é muito bom. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quero fazer uma oração, quero que você concorde comigo, amém? Pai, no nome de Jesus, Senhor, te dou graças pelo teu poder. Muito obrigado, Senhor, por tua presença nesse lugar que é viva. Senhor, a tua presença é real. Muito obrigado, Senhor, pelos teus feitos poderosos em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tua obra gloriosa, tua obra redentora. Muito obrigado pelo teu sacrifício, por teu nome que está acima de todo nome. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque você é o nosso mestre. Espírito Santo, é você quem nos guia, é você quem nos orienta. Muito obrigado, amado e doce Espírito Santo. Seja bem-vindo nesse lugar, seja honrado nesse lugar, seja respeitado, que haja temor e reverência em nossos corações, diante de tua santa e poderosa presença, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te exaltamos. No nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão bem? Aleluia. Tema dessa mensagem: como você luta suas guerras. Amém? Por isso eu pedi ao grupo de louvor para a gente cantar aquele louvor, Minhas Guerras. Queridos, existe um padrão bíblico, existe uma instrução bíblica para as nossas vidas, existe uma direção de Deus para as nossas vidas e nós precisamos considerar. Amém? Nós precisamos, irmãos, buscar aquilo que o Senhor já determinou para a nossa vida. Nós somos muito, irmãos, levados, nós somos tentados a buscar resolver as coisas do nosso jeito, na força do nosso braço. Nós somos tentados, irmãos, a muitas vezes confiar mais na palavra de um homem do que na palavra de Deus. Amém? Quantas vezes a gente não vê pessoas decepcionadas porque confiaram no homem e não confiaram em Deus? Mas a Bíblia diz, irmãos, lá no livro do profeta Jeremias, que maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço, ou que faz da sua força o seu braço. Ali, irmãos, não quer dizer que eu não posso confiar em você, que você não pode confiar em mim. Amém, irmãos? O que a palavra do Senhor está orientando, irmãos, é que eu não posso, você não pode tirar a confiança que nós temos que ter em Deus e depositar em nós mesmos ou no homem. Amém, irmãos? Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos inverter os valores. Eu quero que você abra comigo lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Só para que a gente possa conferir aqui. Que faz da carne o seu braço. Eu estava trocando aqui a sequência aqui a ordem aqui, dos fatores aqui. Das palavras. Você está lá, Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, e cujo coração se aparta do Senhor. Gente, aqui a palavra do Senhor está trazendo algo de grande importância e algo, irmãos, tão forte. Você pode confirmar isso comigo? Você está na mesma versão? Isso aqui é a nova versão transformadora. Assim diz o Senhor: maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, e cujo coração se aparta do Senhor. Diga: em nome de Jesus, o meu coração nunca vai se apartar do Senhor. Amém, queridos? E nunca vamos, irmãos, estar confiando na força do nosso braço. Não vamos, irmãos, fazer da nossa carne o nosso braço. Você está aqui? Não vamos, irmãos, tirar a confiança que deve estar em Deus e colocar em nós ou em outra pessoa. Mas a nossa confiança deve estar sempre em Deus. Amém? Olha o que diz, irmãos, olha a consequência para a vida desse homem. Ele será como um arbusto nos ermos, versículo 6.
não verá a prosperidade quando ela vier. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Agora, irmãos, olha o contraste, olha agora o homem que confia no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor, versículo 7. Amém? Versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor. Alguma versão diz aí bem-aventurado ou não? Todos dizem bendito? Todos dizem bendito, né? E cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aleluia. Diga, a minha esperança é o Senhor. Aleluia. Nossa esperança deve ser o Senhor, irmãos. Quando a nossa esperança é o Senhor, a gente não vai, irmãos, abrir espaço para as propostas do diabo na nossa vida, não. Amém? Nós não vamos abrir espaço, irmãos, para o medo, para o pânico, porque a nossa esperança é o Senhor. Aleluia. Sabe, queridos, a Bíblia diz no livro de Hebreus, eu não recordo agora essa passagem, mas o escritor de Hebreus diz que aquilo, ou naquilo que o diabo poderia parar a igreja, parar os filhos de Deus, naquilo que ele poderia ameaçar, amedrontar, isso não ia mais surtir efeito neles. Estou parafraseando aqui com você. Porque o que era que eles poderiam provocar? Ou que o diabo poderia, irmãos, lançar para a igreja que iria paralisá-los, ou amedrontá-los, ou colocar pânico neles? Era a morte. E aí o escritor de Hebreus diz, isso não tem mais efeito sobre eles. Esse tipo de ameaça, esse tipo de medo, não para mais os filhos de Deus, não para mais a igreja. Amém, irmãos? Não para, porque Ele conquistou uma eternidade para nós, Ele conquistou uma vida eterna. Aleluia! É por isso, irmãos, que os cristãos, aqueles que têm uma convicção em Deus, muitos foram degolados, muitos foram crucificados, enforcados, queimados vivos. E mesmo assim, irmãos, era celebrando ao Senhor, era confiando em Deus. Aleluia! Você está aqui? Onde estava essa confiança? Quantos decretos severos para perseguir a igreja, perseguir os cristãos, e eles não negavam a sua fé. Não deixavam, irmãos, de proclamar a palavra, não deixavam, irmãos, de congregar, não deixavam de se reunir. Aleluia! Glória a Deus! Você está aqui? Não deixavam de buscar o Senhor. Aleluia! A Bíblia diz aqui em Atos, eu quero que você abra comigo rapidinho. Capítulo 12. Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Atos 12, capítulo 12, versículo 1. Porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Tem alguma outra palavra para maltratar aí? Em alguma versão diferente? Todos dizem maltratar? Versículo 2. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, vendo que isso agradava aos judeus. Continuou, mandando prender também a Pedro. Isso aconteceu nos dias dos pães asmos. Havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era guardado na prisão, mas, oh aleluia, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E aí depois você lê o resto e vê o milagre de Deus aí operando. Vocês estão aqui, irmãos? Um já tinha sido morto à espada, irmãos. Tiago, irmão de João. E Pedro estava lá, como nós falamos aqui, ditado popular, um estava amarrado, irmãos, escutando a conversa para morrer. Aleluia. Mas a igreja ficou com medo, a igreja se trancou em suas casas, a igreja não saía na rua, a igreja ficou amedrontada, a igreja ficou ameaçada, a igreja ficou com medo da morte.
a igreja ficou com medo de Herodes, a igreja ficou com medo desse decreto, dessa perseguição. Ficou, irmãos? Não, irmãos. Não. A igreja se reunia em oração. A igreja despertou. A gente perdeu Tiago. Mas Pedro nós não vamos perder. Pedro nós não vamos perder. Vamos clamar aquele que pode resolver essa parada. Vamos clamar aquele que pode resolver essa causa. Amém, irmãos? Aleluia. Muitas restrições sem lógica a respeito da igreja, querendo proibir os cultos, e não proíbe outras coisas, muitas coisas sem lógica, porque se fecha tudo, fecha tudo. Agora algumas coisas, e a igreja fechar, ou melhor, provocar um pânico na igreja, um medo na igreja. Veja que isso não é de hoje. Veja que isso não é novidade na história da igreja, em toda a história da igreja, irmãos. Vocês estão aqui? Amém. Aleluia. Mas eu quero só te lembrar, nós temos um dono. Amém. Nós não estamos sozinhos não, igreja. Amém. Nós não somos cão sem dono não. Nós somos comprados, nós pertencemos ao Senhor. Amém. Nós pertencemos a Ele. Aleluia, confia na palavra, confia no Deus que você serve. Amém, irmãos? Nós estamos aqui para seguir as normas, estamos aqui para obedecer, estamos aqui para isso. Mas a gente precisa entender nosso papel, irmãos. A gente precisa entender, irmãos, a quem nós servimos. A gente precisa entender, irmãos, qual é a influência que está por trás disso tudo. E se levantar como igreja, irmãos, para orar, para se posicionar, para declarar a palavra, para falar fé, e não medo, não pânico. Quem está fazendo aí já é a mídia, já é o diabo, colocando medo, pânico no povo. Quantas pessoas, desde há mais de um ano, irmãos, devido a essa pandemia, muitos não foram nem acometidos desse vírus, mas ficaram, irmãos, com depressão, com pânico. Vocês estão aqui, síndrome do pânico, com medo de morrer, com medo disso, com medo daquele. Deus não nos deu espírito de medo. Pedro estava lá preso, mas a igreja, irmãos, fazia oração contínua a Deus, por ele e a Deus. E aí, irmãos, os céus se movem. Pedro é libertado daquela prisão. Vocês estão aqui? Aleluia! Nós servimos a um Deus grande. Nós estamos sujeitos, todo mundo está sujeito, irmãos, a ser contagiado por esse vírus. Mas não pare de declarar. Essa praga não chegará na minha vida nem na minha casa, no nome de Jesus Cristo. Não pare de declarar a palavra. Se porventura alguém for, irmãos, não pare de declarar a palavra. Não pare de confiar no Senhor. Não pare de exaltar a obra redentora. Não pare de exaltar aquilo que Jesus fez por mim e por você. Amém. Como você vai lutar essa guerra? Como você luta suas guerras? Nós devemos lutar nossas guerras, irmãos, confiando no Senhor. Nós devemos lutar nossas guerras, irmãos, totalmente rendidos ao Senhor. Totalmente rendidos a Ele. Totalmente entregues a Ele. Fazendo a vontade do Senhor. Obedecendo a Ele. Depositando, irmãos, nosso coração nele, nossa confiança nele. Amém. Para que você não venha, irmãos, olhar para você mesmo e pensar, rapaz, eu estou limitado aqui. Se a gente olhar, irmãos, em um contexto geral, em muitas situações, nós nos sentimos totalmente limitados. Totalmente limitados. Mas nós não podemos olhar para nós. Temos que olhar para aquele que habita em nós. Para aquele que está conosco. Amém? Para aquele, irmãos, que morreu por nós e disse aos seus discípulos, olha, vocês vão, mas eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Aleluia!
Ele está conosco, irmãos, Ele habita em nós cantamos aqui, Ele habita em nós. Não estamos sozinhos, Ele habita em nós. Aleluia! Ele habita em mim, Ele habita em você. Nosso Rei, o nosso Deus. Glória a Deus. E nós precisamos, irmãos, ter uma consciência. Rapaz, eu vou tomar minha decisão, você toma a sua decisão. Você resolve sua vida. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que existe um Deus no céu que enviou o seu Espírito Santo para nos guiar, para nos orientar em toda a verdade. Nós temos um ajudador, nós temos um conselheiro, nós temos um mestre, o Espírito Santo. Não queira deixar Deus de fora dos seus planos, dos seus projetos. Veja o que diz aqui em Tiago, no capítulo 4, versículo 13. Aleluia. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Amém, irmãos? Olha que instrução maravilhosa. Ele diz: vocês prestem atenção, vocês estão dizendo, olha, hoje ou amanhã nós iremos a tal cidade, nós vamos ficar lá, nós vamos lucrar, nós vamos ganhar, nós vamos negociar. E aí ele diz: vós não sabeis o que vai suceder amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e depois desaparece. Pense sobre isso. Onde eu quero levar você no raciocínio sobre esse versículo aqui? Eu quero levar você, irmãos, para compreender o sentido da vida. De que a Bíblia está dizendo: nós estamos aqui como uma neblina. Hoje está, depois pode desaparecer. Então, com isso, irmão, nós devemos viver a nossa vida totalmente rendida e confiante no Senhor. Não em nós, não em coisas, não em lugares, mas uma confiança total no nosso Deus. Amém? Que Ele conhece o dia de amanhã, nós não conhecemos, mas Ele conhece. Então, se Ele conhece, vamos nos render a Ele. Vamos confiar nele de todo o nosso coração. Amém? Então ele diz, em vez disso, diga: se o Senhor quiser. Não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. No versículo 15. Se o Senhor quiser. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como nós vamos resolver nossa vida? Confiando no Senhor. Rendidos nele. Decisões que você precisa tomar. Escolhas que você precisa fazer. Como você vai resolver isso? Indo para os pés do Senhor. Esperando em Deus. Buscando nele a resposta. Confiando nele de todo o seu coração. Se rendendo a ele. E dizendo: Senhor, eu não quero errar. Eu não quero fazer a minha própria vontade. Eu quero ser guiado por ti. Eu quero ser orientado por ti. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Queremos fazer a tua vontade, Senhor. Como Deus é maravilhoso. Quando os discípulos aqui, irmãos, em Atos, eles foram ameaçados para não pregar mais o nome de Jesus. Eles disseram: mais importa obedecer a Deus ou aos homens? Vocês estão aqui? Havia uma ameaça lá fora, mas eles não paravam de pregar. Perseguiam eles em um lugar, eles iam para outro. Ameaçavam eles, eles iam para outro e continuavam pregando. E a igreja, irmãos, continuava avançando. O projeto divino continuava avançando.
Essa igreja se reuniu, irmãos, clamando pela vida de Pedro. E Deus agiu, Deus enviou um anjo, irmãos, e libertou ele daquela prisão. Então, se Deus não fosse de acordo com a liberdade dele, irmãos, ele teria ficado lá para ser morto. Mas uma igreja começou a clamar e Deus manifestou a vontade dele. A vontade de Deus era a liberdade de Pedro, irmãos. Amém? Era que ele fosse livre daquele cárcere. E assim aconteceu. Nós precisamos orar, irmãos, para discernir e buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Em um tempo como esse, irmãos, em um tempo de insegurança, um tempo de insegurança em muitas áreas. Vocês estão aqui? Um tempo, irmãos, onde as pessoas buscam estabilidade e não encontram. Onde os jornais dizem que o nosso país está à beira de um colapso. Onde a mídia diz isso. Onde uma realidade financeira diz isso. Queridos, mais do que nunca, precisamos dobrar nossos joelhos e buscar a face do Senhor. Buscar a vontade dEle para as nossas vidas. Buscar o discernimento, a direção de Deus, irmãos, para saber, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? O que eu preciso fazer nesse tempo? Um tempo, irmãos, onde nós discernimos que nós estamos nos últimos dias. Os últimos dias da igreja. Ei, meu querido, Paulo disse que nós não estamos nas trevas para que esse dia nos apanhe de surpresa. Nós estamos na luz. Agora reflete comigo. Talvez você já tenha ouvido essa frase. Alguém dizia assim, rapaz, se você soubesse que você só tem um dia de vida, o que é que você iria fazer nessas 24 horas? Como você iria aproveitar? Não pense só em relação a 24 horas. Pense em mais alguns dias. Dias pela frente. Os últimos dias, a geração dos últimos dias. Como nós não devemos, irmãos, viver? Paulo diz que nós devemos viver, irmãos, remindo o tempo. O que é isso? Aproveitando cada segundo do nosso tempo. Não desperdiçando o tempo com aquilo que não tem valor, irmãos. Com aquilo que não tem importância. Ele diz que nós devemos remir o tempo. Porque os dias são maus. Nós estamos nos últimos dias, igreja. Nós temos um papel como igreja aqui nessa terra. Nós somos a diferença. Nós somos a luz desse mundo. Nós somos o sal dessa terra. Nós somos a diferença. O povo que representa Deus nessa terra. O povo que representa a lei de Deus. O povo que representa os mandamentos de Deus. O povo que representa a vontade de Deus aqui nessa terra. E se essa igreja se calar, irmãos? Se essa igreja se acuar, irmãos? Se essa igreja negar a sua fé? Se essa igreja não salgar, Jesus disse, como o sal vai restaurar o sabor? Para nada mais serve, a não ser para ser pisado, lançado fora para ser pisado pelos homens. Ei, faça a diferença. Defenda aquele que você serve. Defenda o reino que você faz parte. Amém? Fale do poder desse Jesus. Do poder que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Fale, propague, divulgue. Aleluia! Como? Lutar suas guerras. Como você tem lutado suas guerras? Olha aqui em 1 Samuel capítulo 23. Vai lá comigo rapidinho. Primeiro Samuel capítulo 23, versículo 1. Você está lá? 1 Samuel 23, 1 diz assim: E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu
e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Diga comigo, consultando o Senhor. Amém, queridos? Como lutar nossas guerras? Diga comigo, consultando ao Senhor. Consultando ao Senhor, irmãos. Buscando a vontade de Deus. Então Davi estava lá preparado. Senhor, eu vou lá ou não? Eu vou guerrear ou não? Buscando a aprovação de Deus. Você tem buscado a aprovação de Deus para a tua vida? Sabe, irmãos, eu tenho buscado a direção de Deus para as nossas vidas, para a igreja, em projetos, em direções, em estratégias. Amém? Se é ou não da vontade de Deus, nós não podemos, irmãos, estar buscando ou querendo fazer as coisas do nosso jeito. Somente aquilo que, em relação àquilo que vem ao nosso pensamento, na nossa mente. Não existe um jeito de Deus para as coisas serem feitas. Existe a aprovação de Deus, irmãos, para que as coisas possam acontecer. Amém? Existe a sabedoria de Deus para as nossas vidas. E essa sabedoria é representada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Olha o versículo 3, né? Eu li o 1 e o 2, não foi isso? Olha o 3. Porém os homens de Davi lhe disseram: eis que teremos aqui em Judá, eis que tememos, olha que interessante, olha o que ele diz: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila, contra os esquadrões dos filisteus. Amém, irmãos? Esse era o povo, irmãos, que estava ao redor de Davi para esse desafio. Vocês estão aqui? Certa vez eu estava acampando com um grupo de jovens em determinada cidade. Rapaz, eles combinaram: vamos lá, pastor, vamos. Isso era na beira de um açude. E a gente estava lá, o grupo de jovens, a gente começou a conversar, comecei a pregar a palavra para eles. E um deles, irmãos, começou com uma brincadeira. A gente estava até fazendo um churrasco lá, assando uma carne. E um deles pegou um pedaço de carne crua e jogou assim por cima, irmãos. Tinha alguns já deitados já. E aquele pedaço de carne caiu por cima deles. Irmãos, esses homens correram, irmãos. Pularam, eu parei assim, eu fiquei: meu Deus do céu. Parece que eu estou sozinho aqui. Começaram a ver um barulho: o que é isso? Tinha umas casas que ficavam relativamente perto. Era um gato que vinha andando. Esses homens assustados, um medo grande. Eu digo: rapaz, para que esse povo chamaram para vir para cá? Eu disse: meu Deus do céu, eu estou sozinho aqui. Aí esses homens aqui com Davi, os homens de Davi, disseram: eis que nós tememos aqui em Judá, quanto mais indo até eles. Quanto mais a gente indo lá. Nós estamos com medo aqui e para a gente ir lá. Vocês estão aqui? Aleluia, diga: eu não tenho medo. Porque maior é o que habita em mim do que aquele que habita no mundo. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Versículo 4. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Como é bom ter uma resposta de Deus, irmãos. Ter um sinal verde de Deus dizendo: avança, vai, porque certamente você vai vencer. Vai, porque essa batalha, o resultado dela é vitória. Consulte o Senhor, meu querido. Como você tem lutado suas guerras? De imediato, de qualquer forma? Não, tem que consultar o Senhor. Temos que consultar o nosso Deus. Amém? Senhor, eu devo fazer isso? Eu devo enfrentar isso? Eu devo continuar com esse projeto? Aleluia! Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos uma visão, irmãos, aqui nessa igreja a seguir. Temos conversado sobre isso em alguns momentos em reunião com os colaboradores. Para que cada um seja um protetor dessa visão. Cada um possa cultivar essa visão.
Nós estamos, irmãos, caminhando com a nossa visão, irmãos. Pregar a palavra, buscar, evangelizar o perdido, irmãos. Ensinar, fazer discípulos, irmãos. Para que pessoas possam crescer em Deus. Para que pessoas possam se descobrir em Deus. Amém. Amadurecer espiritualmente. Então temos algumas estratégias, irmãos, para levar esse evangelho, para fazer com que as pessoas cresçam em Deus. Uma visão a ser seguida. Agora, irmãos, uma visão, ela não vai mudar. A visão não muda. Agora, o que muda, irmãos, ou o que pode mudar, são os planos para atingir aquela visão. Vocês estão aqui? Então, irmãos, temos uma visão, então temos um projeto, um plano traçado para atingir aquela visão, alcançar aquela visão. Se na caminhada, irmãos, não tivermos vendo os resultados que esperávamos, não tem nenhum problema, irmãos, de buscar a direção de Deus para outra estratégia, para outra direção. Vocês estão aqui? Então Davi buscou, irmãos, aqui a resposta de Deus. Buscou, Senhor, eu devo fazer isso? Eu devo continuar? Amém? E o Senhor lhe disse, levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Aleluia. Glória a Deus. Olha o versículo 5. Aleluia. Então Davi partiu com os seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles, e Davi livrou os moradores de Keila. Amém? Aleluia. Eu quero que você vá comigo agora, para que a gente possa pegar aqui mais um exemplo aqui da consulta de Davi a Deus. Em 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 8. Aleluia. Glória a Deus. Como você tem lutado suas guerras? Diga, eu preciso consultar o Senhor. Consultando ao Senhor, tendo a aprovação de Deus, buscando a direção de Deus para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Principalmente quando você já teve uma experiência negativa de que em um momento ou outro você agiu com o teu próprio pensamento, na tua própria opinião, e você viu um resultado negativo. Vocês estão aqui? Ou desconsiderando uma direção de Deus, desconsiderando, irmãos, um propósito de Deus, um projeto de Deus para a tua vida, você, em um momento ou outro, você disse, não, eu vou fazer do meu jeito. Eu sei que diz isso, eu sei que a palavra diz isso, eu tenho uma palavra de Deus na minha vida, mas eu vou buscar isso aqui para a minha vida. Rapaz, Deus não quer que você sofra nenhuma frustração em seguir seu próprio pensamento, mas siga os pensamentos de Deus para a tua vida. Siga, meu querido, porque certamente o resultado será satisfatório. 1 Crônicas 14, 8, você está lá? Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que ouvindo Davi logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale dos Refaíns. Versículo 10. Então consultou Davi a Deus, dizendo, subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse, sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Amém? Davi tinha um cuidado, né, irmãos? Davi tinha um zelo, era cauteloso, para ir para uma batalha, irmão, somente quando tivesse a aprovação de Deus. Se Deus estivesse aprovando aquilo ou não. Aleluia. Vocês estão aqui? Não vai, irmãos, enfrentar algo sem saber se Deus é de acordo ou não. Sem saber se Deus está te aprovando ou não. Sem saber se o Senhor está contigo ou não. Lembra quando o Senhor disse a Moisés, Moisés, você vai conduzir esse povo, mas a minha presença não vai mais com vocês. E ele diz, Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta,
e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Diga, o Senhor Deus é a minha fortaleza. E faz os meus pés, diga, faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. Aleluia! Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia me alegrarei no Senhor, meu Deus, Deus da minha salvação.